Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrar para vocês aqui rapidamente, tá? Todos os cálculos de um circuito aí RC, tá? Resistor capacitor, tá legal? Vou mostrar para vocês como calcular a corrente, como calcular a defasagem, né? Tanto em graus quanto em segundos, né? Vou mostrar para vocês como calcular a potência complexa, potência aparente e a potência ativa e a potência reativa, tá? E mostrar para vocês aqui que na defasagem, né, nesse caso aqui é um circuito, né, RC, o capacitor ele tende a adiantar o sinal de corrente em relação ao sinal de tensão, tá? Então vou fazer um exercício bem completinho aí que vai auxiliar você, né, nas demais listas de exercício, tá? Então vamos lá. Gente, o circuito aqui é um circuito bem simples, tá? Inclusive eu vou até colocar as informações certinhas aqui. Eu tenho uma fonte de 127 volts aqui, RMS, obviamente, né? Fase 0 graus e estou trabalhando com uma frequência de 60 Hz, tá? Então isso aqui são os meus dados, tá legal? Tem aqui um capacitor de 4.7 micro e um resistor de 1 kΩ, tá? Primeiro vamos, gente, calcular a corrente e a defasagem, tá? Deste circuitinho aqui. Bom, eu acho que para facilitar a nossa vida, eu vou capturar essa tela aqui e vou jogar ela aqui no meu quadro virtual para ficar mais fácil, né, o nosso entendimento aqui. Para não ser preciso ficar voltando a todo momento. Olha só. Primeira coisa, vamos calcular as impedâncias deste circuito aqui, tá? Vamos calcular as impedâncias. Então, vamos lá. Gente, eu tenho aqui, posso chamar, né, de uma impedância Z1 e uma impedância Z2, tá? Posso calcular individualmente, neste caso, ou já calcular direto, tá? Utilizando o EHP, né? Ou seja, considerando uma única impedância com parte real e parte imaginária, né? Todos sabemos que a impedância é composta por uma parte real mais uma parte imaginária, que vai ser uma reatância capacitiva ou indutiva, né? Posso fazer o cálculo direto ou fazer individual. Como eu tenho um resistor e um capacitor, eu acho que é mais fácil eu trabalhar diretamente, tá? É mais fácil eu utilizar aí, né, o conceito da parte real junto com a parte imaginária. Não preciso fazer o cálculo individual. Se quiser, pode, mas nesse caso não há necessidade, tá? Então vamos lá. Qual que é a impedância então, professor? Eu vou calcular a impedância total. Então eu vou apagar aqui e vou considerar esses dois carinhas aqui como a minha impedância Z, que é uma carga capacitiva e uma carga resistiva, tá? Bom, a carga resistiva será a parte real do nosso fasor aqui, do nosso número complexo. Então aqui é 1 kΩ, então seria 1000 ohms, menos, né, porque eu estou com uma carga capacitiva aqui, então vai ser uma reatância capacitiva, menos J1 sobre ômega C, né? Todos nós sabemos que ômega é a taxa de variação angular, que é calculado por 2 vezes π vezes a frequência da rede, tá? Então, continuando aqui esse circuito, vai ser o quê? 1000 da parte real menos J1 sobre 2π vezes a frequência da rede, né? Que é 60 Hz. Então, vezes 60 vezes o valor da capacitância aqui desse capacitor, que é 4.7 microfarad, tá? Então, vezes 4,7 vezes 10 a menos 6, né, gente? Quanto que vai dar isso, professor? Vamos pegar a nossa HP, porque a nossa HP ela é a nossa salvadora aqui, né? Bom, olha só. 2 enter π, a frequência da rede que é 60, e 4.7 microfarad. Então, 4.7 elevado a 6, troca sinal, enter. Multiplico, deu esse número, 0,002, né?
Como eu tenho 1 dividindo, vou colocar 1/x, olha só, deu 564,38, vai? Então aqui a minha impedância Z, tá? A minha impedância Z aqui, ela vai ser 1000, né, que é do resistor aí, 1000 menos J 564,38. 564,38 ohms, tá? Convertendo esse número do formato polar do formato retangular para o formato polar, eu já vou fazer isso. A minha calculadora já está configurada para mostrar, né, as informações aqui em polar. Então, simplesmente eu vou jogar esse número na forma retangular e a calculadora automaticamente vai converter para polar. Então, eu vou colocar aqui Shift, abre e fecha parênteses, vou digitar minha parte real, que é 1000, né, espaço 564,38, né, negativo. Vou dar um Enter, olha só. A minha impedância, então, gente, deu 1148,27. 1148,27. Fase o que, professor? Fase menos 29,440, tá? Menos 29,440 ohms, tá? Bom, já calculei, então, minha impedância total. Agora falta calcular essa corrente I aqui, né? Essa minha corrente I aqui. Todos nós sabemos que corrente, gente, nós calculamos como o fasor tensão dividido pela minha impedância, né? Fasor impedância. Bom, aqui eu sei que a minha tensão RMS é 127, então seria 127 fase 0, né? O próprio exercício está dizendo isso, dividido pela minha impedância aqui, que é 1148,27 fase menos 29,440, tá? Essa é a fase dela. Agora, usando aqui a nossa HP para fazer essa multiplicação de números, essa divisão de números polares, né? Então vamos lá. Branco, abre e fecha parênteses, 127, alfa, laranja, 6, né? Para colocar a fase 0. Vou trocar aqui a ordem deles e vou dividir esse valor. Bom, a minha corrente aqui, gente, deu 0,111, tá? Fase 29,440. Vou multiplicar isso aqui por 1000, gente, só a parte real, aí, só a magnitude, para dar a resposta em milha. Então, deu 110,601, tá? 110,601, fase 29,440, tá? Fase 29,440 ampere. Pronto. Isso aqui é a minha corrente. Tem ela aqui simulada, né? Tem esse circuitinho aqui montado no Tina. Vou pegar aqui um multímetro, né? Ó, a corrente aqui, gente, deu 110,6 mA, tá? Aqui a gente calculou 110,6 mA. Ótimo, bateu cravado aí o resultado, tá? Perfeito o nosso resultado. Agora é a defasagem, professor. Então vamos começar então, gente, com o cálculo da defasagem, tá? Olha só, um ponto importante que eu quero frisar aqui com vocês, né? Defasagem, né? É o seguinte, pessoal. Um ponto importante que eu quero frisar aqui com vocês é que veja que a minha fase ela deu positiva, né? 29,440 graus aqui, tá? Ela deu positiva. Pelo fato da minha fase ter dado num número positivo, eu não preciso subtrair, ou seja, fazer aquela compensação com os 90 graus, tá? Só é necessário fazer aquela compensação com os 90 graus quando eu tenho uma fase negativa, tá? Porque lá no meu diagrama fasorial, tá, gente? Ó, o diagrama aqui fasorial, né, que vocês estão acostumados, 90, 0, 180, 270, tá? Eu não tenho número negativo. Ah, professor, mas 270 não é menos 90? Sim, mas matematicamente, tá, gente? É 0, 90, 180, 270, enfim, é número positivo, tá? Então, assim, se você pegar um número negativo, não quer dizer que a fase daquele cara seja aquele número negativo. Não. Você tem que somar 90 graus para você ter um número positivo, tá?
Porque vamos supor que a sua corrente tinha dado aí menos 1, tenha dado 110,6, fase menos 4, por exemplo. A sua fase não é menos 4, porque se você pegar, por exemplo, na sua calculadora e colocar cosseno de menos 4, vai dar 1, tá? Vai dar 1. Olha só, se eu pegar um cosseno de um número negativo aqui para vocês verem, ó. 4 negativo, cosseno, tá? Ó, vamos pegar aqui o número 5 negativo, cosseno. Vai dar 1, tá? Por que vai dar 1, professor? Porque simplesmente ele volta, né? É 0, 270, 180, 90. 0, 90, 180, 270, tá? Lembrando que o meu sentido aqui é anti-horário, tá? Então 0, 90, 180, 270. Depois aqui seria 360, mas esse seria o zero, né? Então ele volta. Então toda vez que der número negativo na sua fase, você precisa, pessoal, você precisa, meu querido, ou minha querida, você precisa compensar com os 90 graus da defasagem, tá? Como aqui deu um número positivo, não vou me preocupar com isso, tá legal? Então olha só, a minha fase então deu 29. Agora é o seguinte, nós bem sabemos que a frequência desse circuito é de 60 Hz, não é? Então qual seria o período, pessoal? O período aqui é 1 sobre a frequência, então 1 sobre 60. Isso aqui vai dar 16,67 milissegundos, tá? Então uma senoide em ciclo completo aqui, né, ela vai equivaler a 16,67 milissegundos. Isso aqui seria 360 no meu diagrama fasorial. Porém, a fase dessa corrente aqui, ela deu 29,440, né? Então, vamos fazer uma regrinha de 3. Então, se eu pegar aqui 16,67 milissegundos é igual a 360 graus, tá? X milissegundos, que eu não sei, é igual a 29, tá? 440 graus. Faça aqui uma multiplicação usando a regrinha de 3. Eu vou chegar na seguinte resposta, tá? Então, olha só, vai ficar 16,67 milissegundos que multiplica 29,440, tá? Tudo isso vai passar o quê? Dividindo por 360, né? 360 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. Então, quanto que vai dar isso aqui? 1,36 milissegundos, né? Por que mili, professor? Porque eu estou considerando aqui a minha resposta em milissegundos. Então, obviamente, o meu resultado aqui, após a minha multiplicação por 3, também vai dar resultado em milissegundos, tá? Então, olha só. Vou voltar aqui no Tina, gente, e vou jogar essas informações aqui no osciloscópio, tá? Deixa eu jogar aqui no osciloscópio. Então, olha só. Eu jogando aqui esse carinha no osciloscópio, tá? Ó. Vou dar um run aqui para ver se ele mede bonitinho, né? Ó, vou pegar aqui a minha amplitude, 178,25. E aqui minha outra amplitude, 155, 156, 37. O maior que eu peguei aqui, 156 e 46 pelo visto, né? 156, 46 aqui pelo visto, tá? A amplitude aqui deu 146, 156,46 a minha máxima amplitude aqui. Eu vou até conferir de novo, tá? Então vamos olhar aqui pro meu sinal de... O verdinho é o sinal de tensão, tá, gente? Ele está atrasado em relação à corrente porque eu tenho aqui um capacitor, né? Então olha só, a amplitude aqui, ó, YB, tá? Ó, o maior valor aqui de pico dá 178,3, 178,16, 177, 178,3. Parece que é o máximo, tá? Agora aqui, meu sinal de corrente que defasou, né? Ou seja, está adiantado em 20... Quantos graus mesmo? Adiantado em 29,440 aqui, ó. O máximo aqui, ó, YA, olha só, a máxima amplitude aqui, é bem chatinho de encontrar o pico aqui, mas a resposta ela fica mais precisa assim, tá? 156,46, pelo que eu estou vendo aqui, é
o meu 156,46. 156, 154, mais ou menos aqui. Não, acho que eu perdi a amplitude aqui. Vamos lá no YB. 178,25, 178,3 e aqui 156, ó, passei por um 156,47 aqui, eu acho. 156,46. Nós achamos um 36? Até que tá razoável. Se quiser aumentar um pouquinho a precisão aqui, a gente pode até dividir um pouquinho aqui o meu... aumentar aqui um pouquinho a escala do osciloscópio, tá? E vamos dar um run aqui para poder... Então a gente pega aqui a amplitude, olha lá, 176,90, ó, já deu diferente, tá vendo, ó? 176,177,41, ó. Já deu um pouquinho diferente, tá vendo só? Então às vezes é bom aumentar, ah, não, mas aqui tá no mesmo, né? Tá vendo só que legal? Como é legal você aumentar a escala do osciloscópio aqui, ó. 155, é uma briga mesmo, tá, gente? Pra você achar o valor bem preciso mesmo, é uma briga aqui com esse software, tá? 154, 154,95, olha lá. 154, o 95 parece que é o mais preciso. Então, a diferença aqui de defasagem foi de 1,32, nós calculamos aqui 1,36, tá? 1,3, 1,3 tá dentro, tá funcionando perfeitamente aí, tá? Outra forma de você olhar aqui a defasagem seria aonde o sinal de tensão, onde o sinal, né, começa. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu sinal aqui de tensão, ele começa bem aqui, tá? A partir desse ponto. E o meu sinal de corrente, ele começa bem aqui também, ó. Agora ficou até mais preciso, ó. 1,36 e 1,35, ficou bem mais preciso. Por quê, pessoal? Porque eu consegui pegar o ponto aqui certinho aonde o meu sinal começa, tá vendo? Então tem várias formas de você analisar a defasagem aí através do osciloscópio. Você pode pegar a amplitude, né, ou aonde o sinal começa. Pelo que eu vi aqui, eu coloquei numa escala bem precisa, né, 2 milissegundos, e eu coloquei ele bem rentezinho aqui, ó, tá vendo aonde o meu sinal começa. Então deu calculado 1,36 e aqui medido 1,35. Ótimo. Funcionou perfeitamente aí, né? Então, até o presente momento, os meus cálculos estão corretos, tá? E agora, professor, eu quero calcular a potência complexa desse negócio, tá? Vou colocar de outra cor. Então é o seguinte, a sua potência complexa, ela vai ser a multiplicação da sua tensão, né, o seu fasor tensão, pelo seu fasor corrente com a fase conjugada, né? Então, como é que ficaria aqui, gente? A fase conjugada, no caso aqui seria da corrente, né? É você trocar o sinal da fase. Então, por exemplo, a minha tensão aqui é 127, tá? Fase 0, tá legal? E aqui eu multiplico o meu I, tá? A minha corrente I aqui deu 110,601, fase 29,440. Então, vou trocar aqui o sinal da fase, porque eu calculei positivo, né? E aqui, como é conjugado, eu vou trocar o sinal para negativo, tá? Se você quiser conferir para ver se está tudo certo, você faz o seguinte, porque quando eu tenho um complexo conjugado, eu troco o sinal da minha parte imaginária, tá? Então, eu faço a troca do sinal da minha parte imaginária, tá legal? Então, o que eu posso fazer aqui para conferir os cálculos? Ó, eu vou colocar aqui a minha corrente 110,601, alfa laranja 6, né? Fase 29,440 aqui, tá? Só que dessa vez eu vou vir aqui na minha calculadora e vou mudar de polar para retangular, tá? Então, você pode perceber aqui que o meu número imaginário aqui, né, é 54,36. Então, olha só agora, eu vou colocar aqui o mesmo número, 96.319,
space 54.362, inverto o sinal. Olha só, eu vou dar um Enter. Então, olha só. Agora eu vou voltar para o formato polar. Ou seja, eu peguei o mesmo número que eu tenho aqui em formato polar, pedi para minha calculadora HP passá-la para retangular e só troquei o sinal do meu número imaginário, né, para conferir aqui para ver se eu fiz o cálculo certo. Então, olha só. Então, quer dizer que só trocando o sinal já é o suficiente. Eu tinha colocado aqui o 110,61, fase menos 29,440. Ok, gente. Então, só de fazer isso aqui, já praticamente já resolveu o meu problema aí, né? Ou seja, eu troquei o sinal da fase e resolveu. Eu só quis conferir fazendo o processo inverso, que é você pegar um número no formato polar, jogar para retangular, né? E jogando em retangular, eu troco o sinal da parte imaginária e depois volto para polar para ver se deu certo. Então, pelo que eu estou vendo aí, já está certo. Então, a minha potência complexa aí é esse número, tá? Não tem unidade para potência complexa, tá, gente? Agora, professor, e como é que eu vejo a minha potência aparente, tá? A potência aparente aqui no triângulo, né? Aqui no meu triângulo de potências, tá? Eu vou fazer os cálculos e depois eu vou explicar para vocês aqui no slide o que seria esse triângulo de potências aqui, tá legal? Então, eu tenho aqui a minha potência aparente, tenho aqui a minha potência ativa, tá? Sem o fasor aqui, tá legal? Tá sem o fasor aqui, então só a potência ativa e a potência reativa, tá? A potência aparente seria o que eu tenho aqui, né? A minha fase é 29,440, tá? A minha potência aparente aqui é a minha hipotenusa. Então, no número complexo no formato polar, a minha hipotenusa aqui, né, vai ser o resultado dessa multiplicação aqui de números complexos, né? Então, a corrente que é 110,601, eu vou aconselhar vocês a dividir esse cara aqui por 1000. Por quê, professor? Porque é legal que você faça a multiplicação da tensão vezes a corrente, mas levando em consideração os valores em ampere e o valor da tensão em volts, não usar milivolts, quilovolts, etc, tá? Então, é 110,601 a minha corrente, que seria em miliampere. No caso aqui, ampere é 0,111 fase 29,440, né? Conjugado, tá? Opa! Deixa eu colocar aqui de novo. É 0. Quanto que eu tinha colocado? 110.601, alfa laranja 6, 29.440. Troco a fase, né? Vou dividir por 1000 aqui, somente a magnitude, para que eu tenha minha resposta em ampere, tá? E vou multiplicar agora pelo meu fasor tensão, que é 127, alfa laranja 6, fase 0. Vou multiplicar. A minha potência aqui, complexa, deu 14,046. 14,046, fase menos 29,440, tá? Menos 29,440. Bom, no número complexo representado aí no formato polar, esse cara aqui já é hipotenusa. E a hipotenusa aqui é minha potência aparente. Então, minha potência aparente aqui é 14,046 volt-ampere, tá? Que é a unidade de medida de potência aparente, tá? Já que eu explico para vocês o que seria essa potência aparente. A potência ativa da rede, ela vai ser o quê? Ela vai ser a potência aparente multiplicada pelo cosseno do ângulo. Então, aqui seria o cosseno do ângulo de 29,440. Só que se você fizer a multiplicação aqui por menos 29, a sua potência, ela vai estar... Pode ser que ela dê um valor... Quer ver? Vamos fazer o cálculo aqui bonitinho, ó. Só para a gente entender aqui o processo. Ó, 29,440, troca sinal. Cosseno, 0,87. Multiplicado pela minha potência aparente, que é 14,046, tá? Multipliquei e deu 12,23, tá? Então tem que colocar negativo. Coloca negativo sim, tá, gente? 29,440. Porque se der um número negativo aqui, a gente pode considerar só o módulo, mas tudo bem. Aqui o resultado do cosseno não deu negativo, então, por mais que seja um cosseno de um número negativo aqui, a minha resposta ainda foi positiva, tá? Então ficou legal.
Vou fazer aqui de novo o cálculo para vocês verem aqui, tá? Então, olha só, 14,046 multiplicado pelo cosseno de 29,440 aqui, tá? Troca sinal, cosseno 0,87. Vou até fazer de novo, ó. 29,440, troca sinal, cosseno, multiplico, deu 12,23. Então, 12,23 watts, tá? Potência ativa é em watts. Aquela hora que eu estava explicando para vocês de compensar os 90 graus, tá? Quando eu tenho, por exemplo, carga indutiva e a minha fase é negativa, lá no diagrama fasorial, lembrando, né, do sinal senoidal, eu tenho que somar 90 graus para poder achar a defasagem correta, tá? Agora, se eu der um número positivo, aí eu não preciso, eu posso já fazer a defasagem usando a própria fase, né, da minha corrente. Só quando a minha corrente dá um valor negativo, aí eu preciso somar aqueles 90 graus para encontrar a defasagem, mas aquilo ali é específico para defasagem. Agora, aqui na continuação dos cálculos aqui de potência, do triângulo das potências, você não precisa se preocupar não, tá legal? Você pode seguir o fluxo aí com o número positivo ou negativo aí em relação ao ângulo, tá? Agora, pode ser, pessoal, que você, na hora que você for fazer o cálculo, você chegue numa potência reativa, por exemplo, negativo, mas aí você só considera o módulo, tá? Não tem problema nenhum, só considera o módulo dela. Bom, professor, e a potência reativa, como é que eu calculo? Bom, seria o seu S multiplicado pelo seno do ângulo, menos 29,440. Isso aqui vai dar, ó, o meu S, né? Que eu encontrei aqui, que é 14,046, multiplicado pelo seno de 29,440 negativo, seno, tá? Ó, tá vendo que ele já deu negativo, vai dar negativo aqui a resposta? Vamos multiplicar, deu 6,9, tá? Então pode considerar um módulo disso daqui, tá, gente? Pode considerar um módulo, tá legal? Para efeito de cálculo aqui, pode considerar o módulo. Então, menos 6,904. Daí é 6,904 volt-ampere reativo, tá? Essa daqui é a unidade de medida. Tudo bem que deu negativo, mas pode considerar um módulo. Se você quiser conferir para ver se os seus cálculos estão certos, é só tirar Pitágoras aqui, ó. 12,23 ao quadrado, 6,904 ao quadrado, né? Somo, tiro a raiz, 14,44, ou seja, deu praticamente aí o resultado da potência aparente, tá? Então, aparentemente aqui tá tudo certo. Mas, se você quiser voltar para essa potência complexa aqui, você tem que levar em consideração o negativo. É que aqui não faz sentido você falar que a potência é menos 6,904 volt-ampere reativo, né? É legal você falar um valor positivo, então você coloca entre módulos, né? Mas na hora de fazer as relações trigonométricas aí, você volta com o negativo lá, tá? Por relações trigonométricas, matemática, tá legal? Para efeito de matemática é interessante que você leve em consideração o negativo. Agora, para efeito de elétrica, o negativo não importa aqui, importa mais para corrente. Corrente tem sentido, mas para efeito aqui de cálculo, né, de potência, considera somente o módulo, tá? E o fator de potência, professor? O fator de potência seria o cosseno do ângulo, né? Que no caso aqui é o cosseno de quem? De 29,440, né? 29,440, troca sinal, cosseno, pronto, 0,87. Então, o fator de potência aqui é 0,87. Que pode ser chamado como fator de potência, cosseno φ, enfim. Tá? Tem literaturas que usam um termo, outras literaturas que usam outros, e assim por diante. Fator de potência, cosseno φ, tanto faz, tá? Agora, só explanando um pouquinho aqui, eu sei que eu estou fazendo o inverso, era para ter explicado primeiro o que é o triângulo das potências e depois sair para os cálculos, mas eu fui ansioso e eu quis já fazer o cálculo logo para mostrar para vocês. Mas agora eu vou explicar aqui rapidamente o que significa esse triângulo aqui, tá? Das potências. Significa o seguinte, gente. Ó, cadê? Eu tenho três potências praticamente, né? Potência aparente, potência ativa e potência reativa. Aqui, esse copo de cerveja, ele demonstra muito bem para nós o que significa esse triângulo de potências aqui,
tá? Então é o seguinte, o que é a potência ativa, que é a potência vatada que a gente chama? É aquela potência, tá, que nós temos aí na rede, que ela é uma potência que está relacionada com uma corrente que vai ser dissipada, tá? Ou seja, é uma energia que vai ser dissipada, convertida em outra forma de energia, por exemplo, calor, tá? Ou seja, é uma potência que realmente vai ser consumida. E a concessionária de energia elétrica, como por exemplo a Energisa, o cálculo que ela faz é justamente isso, tá? Ela cobra de você em cima, tá, da sua potência ativa. Agora, nós temos aqui a potência reativa, que é uma parcela. Essa potência reativa, gente, ela está diretamente relacionada com uma corrente que vai circular pela rede aí, que ela não vai ser dissipada, ou seja, convertida em formato de energia. Ela sempre vai retornar para a fonte, né? Ou seja, não vai passar, vai haver um processo de conversão. É uma corrente elétrica que ela é definida para simplesmente poder, que é gerada aí, né? Pelo campo magnético e pelo campo elétrico, tá? Dos capacitores e indutores, ou seja, é como se fosse uma corrente que vai permitir o funcionamento desses dispositivos, dos motores, dos capacitores e assim por diante, tá? Porém, ela não é uma corrente elétrica, uma potência que vai ser transformada em outro formato de energia, porque potência é energia, concorda comigo? Então, quando tem uma potência reativa, eu tenho na minha rede uma potência, uma energia que não vai ser convertida em outra forma de energia, como por exemplo calor. Então, é como se fosse essa cerveja aqui. Essa cerveja explica muito bem, tá vendo? O que você toma da cerveja é somente o que está em amarelo aqui, concorda comigo? A espuma, simplesmente, você não toma espuma, né? Você não vai tomar espuma. Mas ela faz parte da cerveja, não faz? Mas você não toma espuma, concorda comigo? Então é a mesma coisa aí em relação à potência ativa versus a potência reativa, tá? Enquanto que a potência ativa ela é uma potência que ela vai ser uma forma de energia que vai ser convertida, né, em outra forma de energia, como por exemplo calor, a potência reativa não. A potência reativa é uma energia que vai circular na sua rede, uma corrente, né, que vai circular na sua rede, que vai permitir o funcionamento de capacitores e indutores. Porém, ela não é dissipada. Por isso que a concessionária ela não cobra de você, ela só cobra a potência ativa, tá? Aí existe a potência aparente, que é a soma fasorial, né, da sua potência reativa pela sua potência ativa, tá? Então aqui é a sua potência aparente. A potência ativa ela é medida em watts, a reativa é medida em volt-ampere reativo e a aparente é medida em volt-ampere, tá? Então acho que esse desenho aqui explica muita coisa, tá legal? E além de tudo isso, existe o fator de potência. Olha só uma observação que eu coloquei aqui sobre o fator de potência. O fator de potência deve ser o mais alto possível, isto é, próximo à unidade. Deste modo, com a corrente e a mesma tensão, conseguimos uma maior potência ativa, que produz trabalho útil no circuito, né? Ou seja, eu preciso ter aí, pessoal, um cosseno φ próximo de 1, tá? Por quê? Porque próximo de 1 quer dizer que eu tenho o mínimo possível de potência reativa e o máximo possível de potência ativa. Então a concessionária ela pode cobrar de você. Quando você tem, né, um cosseno φ muito baixo, ou seja, um cosseno φ aqui com valor muito baixo, quer dizer que a sua potência reativa está muito alta em relação à sua potência ativa. Aí você precisa colocar bancos de capacitores para poder fazer essa compensação, tá? Ou seja, os bancos de capacitores, eles vão fazer com que a sua corrente, a sua tensão, elas entrem em fase, tá? Isso aí eu vou explicar com mais detalhes, mostrar para vocês no osciloscópio. Porque assim, quando eu sei que eu tenho... Quando é que eu sei que eu tenho o cosseno φ muito baixo? Quando eu tenho muita defasagem entre minha tensão e corrente. Se eu tenho muita defasagem, isso indica que eu tenho muita potência reativa na minha rede em relação à ativa, tá? Aí, quando isso acontece, eu preciso colocar bancos de capacitores na minha rede para poder fazer essa compensação e trazer o meu sinal de corrente o mais próximo do sinal de tensão, ou seja, mitigar a defasagem, tá? O ideal é que você tenha 100%, ou seja, somente potência ativa. A concessionária deseja que você tenha isso, mas é impossível nós termos potência ativa, porque potência ativa é resistor, é carga resistiva. Eu não tenho como motor, por exemplo, é indutivo, entendeu? Então, assim, não dá para eu ter um cosseno φ de 1, tá? Eu preciso ter aí um equilíbrio, tá? Então, assim, quando a sua potência reativa ela está muito alta, eu preciso colocar
banco de capacitores para poder fazer essa compensação. Mas por que banco de capacitor, professor? Porque é o seguinte, você concorda comigo, na fábrica eu tenho mais motores que são indutores, né, do que capacitores? É normal que eu tenha mais indutor do que capacitor na fábrica? Então, devido ao fato de eu ter muitos motores na fábrica, eu preciso colocar um banco de capacitor para poder fazer essa compensação e fazer com que o meu cosseno φ ele suba, tá? Aí o que acontece? Quando o meu cosseno φ ele subir, né, vai chegar num ponto que eu vou estar em equilíbrio, tá? Aí não quer dizer que você tem que ser 100%, mas tem que ser acima de 0,9, por exemplo, tá? Esse circuito que nós calculamos aqui, ele é um circuito puramente capacitivo, tá? E ele gerou aqui, tem uma parcela de potência reativa. Então, assim, só circuito capacitivo também não resolve. Tem que existir capacitor e indutor, tá, gente? Tem que andar os dois, senão você não vai conseguir ter o equilíbrio aí do seu fator de potência, tá? Então, aqui, por exemplo, está marcando ponto 87. Para eu poder equilibrar esse cara aqui, eu teria que colocar um indutor para poder compensar. Ou seja, se eu quiser aumentar aqui, né, esse meu cosseno φ que deu 0,87, eu teria que colocar aqui uma carga indutiva para poder gerar aí, né, uma compensação, né, que esse capacitor aí, como ele adiantou o sinal em 29,440, eu teria que colocar um indutor para poder atrasar, né, um adiantou, o outro atrasou, então eu consigo fazer com que a corrente de tensão fique próxima, né, ou seja, fique próximo um do outro, ou seja, quase venha a chegar, né, a estar em fase. Tá? Ou seja, quando você tem um cosseno φ próximo de 1, quer dizer que o seu sinal de tensão e corrente eles estão quase em fase. Tá? No mundo real, né, ou seja, nas fábricas, nós temos muitos indutores, por isso que a gente usa banco de capacitor. Não tem como falar um banco de indutor, não, porque na fábrica a gente tem muito mais motor do que capacitor. Então é correto dizer que, pô, se eu tenho muito mais indutor do que capacitor na fábrica, quer dizer que o meu sinal sempre vai atrasar. Né? Meu sinal de corrente sempre vai atrasar. Então eu coloco um banco de capacitor justamente para compensar e aproximar esse sinal de corrente em relação ao sinal de tensão, para mitigar essa defasagem. Tá? E quanto mais eu mitigar essa defasagem, mais o meu cosseno φ ele aumenta. Tá legal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Agora é fazer os exercícios. Tá bom, gente? Forte abraço.